Olá, sou o Dr. Cláudio Cunha. Vamos falar agora sobre as bandeiras vermelhas para sinais de alerta para os transtornos do espectro do autismo e para os transtornos do desenvolvimento de maneira geral. Então, vamos falar agora de comportamentos e das disrupções emocionais, os comportamentos emocionais. Esse é o nosso quarto domínio. Então, a gente já viu que as crianças podem ter alterações do domínio socioemocional, da interação social, da comunicação verbal e não verbal, de interesses restritos e comportamentos repetitivos, incomuns, sensoriais. E agora vamos falar dos comportamentos emocionais. As crianças, às vezes, por dificuldade ou da linguagem ou não conseguir se comunicarem de forma assertiva, elas têm um comportamento não cognitivo, ou seja, em relação ao controle da emoção. Então, a gente, naturalmente, no domínio do desenvolvimento, nós temos áreas muito primárias, arcaicas do cérebro que promovem um comportamento emocional. Fuga ou luta, por exemplo, ou satisfação, ou desejo por exploração. E esses comportamentos emocionais são muito primários e básicos. Então, vou dar um exemplo. A gente fica com medo ou com raiva de alguma coisa, eu naturalmente não explodo em raiva porque eu tenho um córtex que inibe esse comportamento emocional. Então, às vezes eu estou bravo com alguém, eu não vou lá e bato na pessoa, eu reflito, eu fico com vontade, mas eu não bato em ninguém, eu reflito sobre aquele comportamento e falo, bom, então vamos lá conversar para resolver aquele problema. Então, ninguém sai batendo. Quando eu não tenho ou não utilizo da minha cognição, da minha inteligência linguística principalmente, para controlar e inibir a minha emoção, eu sou muito refém dessa emocionalidade, que é uma emocionalidade natural. Então, às vezes, em algum momento, quando eu estou irritado ou quando tenho uma coisa e fico frustrado, eu explodo em frustração e não consigo utilizar nem de dicas dos outros que querem fazer uma conexão comigo, as pessoas falam comigo, eu acabo não escutando a minha própria linguagem, muito menos a linguagem dos outros, ou o contexto em que as coisas estão ocorrendo. Esses contextos são contextos dentro de condições de regras de conduta, e nesse momento a gente não pensa nessas coisas, principalmente essas crianças que têm dificuldade na regulação emocional. Elas explodem, extravasam a emocionalidade natural delas, e isso dá alguns sinais que são característicos. Por exemplo, a criança tem desregulação emocional quando você tira o objeto da mão dela, fica muito irritada. Naturalmente, toda criança não gosta, chora um pouco, mas não ao ponto de se desregular por muito tempo, começar a chorar por mais de 20 minutos ininterruptamente, ainda que você entregue de volta, aí você já não fez o comportamento que ela queria, porque ela queria pegar aquele bonequinho naquele momento, você não entregou naquele momento, pronto. Aí acabou, tem uma grande dificuldade para fazer uma autorregulação desse comportamento emocional. Então, desregulação emocional é se retirar algum objeto. Dificuldade de se acalmar quando está irritado. Mudanças abruptas dos estados emocionais. Então, uma hora está muito tranquilo, está calmo e tranquilo, e por um mínimo afrontamento da sua intencionalidade qualquer, a criança entra num comportamento disruptivo grave. Ou falta ou diminuição de interesses aos estímulos do ambiente. E isso é o contrário. Então a gente está, às vezes, imaginando que tem muita irritabilidade, que tem um temperamento difícil, que tem dificuldade de explorar novos ambientes, que não gosta das pessoas ou tem dificuldade de ir com as pessoas, mas às vezes o outro comportamento também traduz algo nesse domínio, que seria uma criança apática, com pouco tempero,
com pouca também emocionalidade para o ruim e também pouca emocionalidade do sorriso. Às vezes um afeto um pouco embotado, um pouco sério, pouco sorriso, pouca empatia, pouca interação emocional. Então esse é o domínio das interações emocionais e com isso nós chegamos ao nosso quarto domínio desses sinais de alerta, que são as red flags, as bandeiras vermelhas para sinais do transtorno do espectro do autismo e dos transtornos do desenvolvimento de maneira geral.